E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo por aqui, sempre te atualizando sobre as últimas e as principais infos do nosso maior de Minas. Tá aí a capa de mais um conteúdo, bora que bora. Esse vídeo, dá pra falar, está recheadíssimo, Nação. Já peço, antes de mais nada, aquele like de vocês, deixa o joinha, a meta é de 500 joinha, tá? Já começamos a semana com tudo, esse é o quarto vídeo, nos 3 anteriores batemos a meta, tá? Já hypa aqui o conteúdo também, caso a opção apareça pra você, comenta bastante, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Quero agradecer a quem me deu feedback, tá? Sobre a questão da luminosidade aqui da nossa câmera, do nosso vídeo. Vocês basicamente deram um check para a luz natural. A luz artificial receberam alguns feedbacks nos últimos meses aí, meio negativos assim. E aí eu testei a luz natural e parece que vocês curtiram mais, tá? Essa claridade um pouco maior. Muito obrigado para quem deu feedback. Fica à vontade para manter aí a sua opinião, tá bom? É sempre muito bem-vindo. Bom, nação, seguinte. A agenda da semana não tem muito segredo, né? Se você acompanha o canal, tá ligado. Ontem treinamento, hoje teve treinamento. Amanhã treinamento à tarde, tá? Às 16 horas. E na quinta, às 18h30, o Cruzeiro entra em campo contra a equipe do Democrata. Aí, sexta e sábado, 2 treinos. O primeiro às 10 da manhã e o segundo às 4 da tarde. Para domingão enfrentar o Atlético às 18 horas. Essa é a agenda do Cruzeiro para essa semana agitada. E falando, né, do jogo aí contra o Democrata da próxima quinta-feira, 10 mil ingressos vendidos, tá? Vamos ter provavelmente um público na casa dos 20, 25 mil. Se passar disso, eu vou me surpreender, tá? Essa parcial, ela foi ali no final da manhã de hoje. Então a gente pode de manhã já termos aí uma nova parcial. E rapaziada, com a classificação do Ibrachina para cima do Palmeiras e do São Paulo para cima do Botafogo, temos digamos, né, os jogos finais da competição aí definidos, tá? Copinha na sua reta final. Quinta-feira, aliás, quinta-feira não, perdão, quarta-feira, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam, tá? E São Paulo e Ibrachina também se enfrentam. Grêmio e Cruzeiro em Taubaté, São Paulo e Ibrachina na capital paulista, no Morumbi, tá? Esses são os 2 jogos para sabermos quais serão os finalistas que no domingo disputaram no Pacaembu o título da Copinha de 2026. Beleza? Esse jogo contra o Grêmio às 21h30 na próxima quarta-feira. E aí, Nação Celeste, o portal Futebol Mineiro, ele trouxe um levantamento das últimas 5 edições da Copinha que eu queria chamar a atenção com vocês, tá? Desde quando o Cruzeiro se tornou SAF ali na virada de 21 para 22, dá pra ver claramente que o nosso maior de Minas, ele está fazendo um trabalho muito legal, que já levou a conquistas, tá? Não na Copinha ainda, mas em outras competições interessantes, falando de sub-20, tá? E o principal, se você pegar nos últimos 4 anos, o Cruzeiro já conseguiu garimpar nomes interessantíssimos, que estão aí ajudando o Cruzeiro no time principal. Coisa que a gente não via há muito tempo, pelo menos não com essa qualidade. O Cruzeiro em 2022 chegou nas quartas, primeiro ano aí do Cruzeiro como SAF, 23 oitavas, 24 fomos para a final contra o Corinthians, garfados, mas chegamos na final, 25 quartas de final e esse ano, na pior das hipóteses, paramos na semi, tá? Não ficamos em primeira, segunda, terceira fase, sempre nas fases mais agudas. Aí, o Atlético, segunda fase 22, terceira fase 23, segunda fase 24, terceira fase 25, segunda fase 26. Nessa toada já sabe quando que vem para na terceira fase, tá? Olha, é um atropelo, tá? Em termos de potência, né, dessa base, não tem desculpinha que é sub-17 não, tá? Porque isso aqui é dos últimos 5 anos, quando o calendário era o calendário antigo, digamos assim. E o América, que teve até, né, se a gente parar pra analisar, resultados bem melhores que o nosso maior rival, o Atlético. Chegou na semi em 22, vice-campeão em 23, quartas em 24 e segunda fase no ano passado. Esse ano parou na terceira fase, nos 2 últimos anos fez feio, mas 22, 23 e 24 teve muito mais destaque do que o nosso rival. Tá aí esse levantamento, esse comparativo
que a gente às vezes tem que escancarar porque parece bobeira, tá? Mas se é do outro lado, rapaziada, tinha matéria na Itatiaia falando sobre isso aqui, tá? E aí a notícia que a gente tanto aguardava, nação, aconteceu de manhã. Gerson bidou, tá? Gerson já está no bid. Cruzeiro, como exceção, né, de outros jogadores que estão no bid, fez até uma postagem específica para isso. Acho que vale, né? Jogador mais caro da história do futebol sul-americano, tem que fazer mesmo. Está aí, o Vapo bidou, o contrato de Gerson com o Cruzeiro está regularizado e o atleta já tem condições de estrear com o Manto Celeste. Falando nisso, ele fez o convite nas redes sociais oficiais do Cruzeiro, te convocando para comparecer justamente no jogo contra o Democrata. Deu a entender, segundo as palavras do Gerson, que ele estreia. Bora ouvir. Fala, Nação Azul, já estou no bid, já posso estrear, conto com vocês quinta-feira lá no Mineirão. Tamo junto, abraço, tchau. Deu a entender, bora ver. Tô ansioso. Gerson Neiser Verde Real, quinta-feira contra o Democrata, é pra você de repente comparecer, claro, caso você consiga. E aí, nação, uma notícia em primeira mão do pessoal do GE, informando que o Cruzeiro tá fazendo um movimento interessantíssimo, pensando em prospectar talentos para um futuro recente, né, para um futuro próximo e um futuro mais longo, né? O Cruzeiro está contratando o scouter Isaac Silva, que atualmente está no Ceará. Ele vai assumir, tá, essa pasta de scout mercado do clube, que antes era ocupada por Joaquim Pinto. Lembra que o Joaquim ele foi alçado a um novo cargo, né, a partir dessa temporada. A vaga estava aberta desde dezembro e desde então o clube vinha entrevistando e sondando profissionais da função. Fiz um levantamento aqui para vocês, acho interessante para a gente poder trazer alguns nomes aí, né, que o Isaac prospectou, tá? Que a gente pode destacar. Ele esteve no América e ele, por exemplo, levou Martinelli para lá. Martinelli, que hoje é uma referência na sua posição. Foi um jogador que ele prospectou para o América, tá? Ceará, o Puga, que hoje está no Bahia. É dedo dele. Dedo total do Isaac, tá? Peguei dois exemplos aí que talvez tenham sido nomes que outros clubes nem haviam pensado em sondar. Esse cara levantou para esses clubes que ele estava na época, contratou e acabou vingando. Então eu acho interessante não só falar, né, da contratação, mas trazer o porquê de repente o Cruzeiro pensou nesse cara, né? Tem alguns nomes fora da casinha que esse cara foi responsável para levar pro América ou pro Ceará. Tem mais nomes, tá? Mas resolvi trazer só um aqui como exemplo de cada clube. E aí é clássico, rapaziada, final de semana. E olha só a matéria da Itatiaia a respeito da Bianca. A Bianca tá lesionadinha, né? Quebrou aí a pata. Mas ela faz questão de alguma maneira aparecer. A Itatiaia trouxe a seguinte publicação nesta terça-feira. Zagueiro do Atlético, Lianco, toma atitude em semana de clássico com o Cruzeiro. Jogador tem histórico de provocações ao rival pelas redes sociais. O que ele fez, nação? Basicamente, o defensor do Atlético decidiu desativar a sua conta do Instagram. Por que será? Tá com medinho de repente de tomar alguma provocação? Não sei, mas desativou, né? Ele tem que aparecer de alguma maneira, foi desse jeito que ele resolveu, né? Se ele não tá xingando o torcedor do próprio clube, ele tá lá, basicamente, tentando de alguma maneira chamar a provocação contra os cruzeirenses. E a forma que ele consegue aparecer, já que dentro de campo é medíocre para um caramba. E falando em Atlético, rapaziada, cagaram na cabeça dela de novo. A palavra é essa, cagaram na cabeça dela. Cagaram. Pra quem não tá ligado, o Sampaoli, ele está louco, alucinado por um 5, por um volante. Tá alucinado. E aí o Atlético foi atrás do Torreira, ex-Arsenal, ex-Atlético de Madrid, que tá no Galatasaray. Já adianto, tá? Bom jogador. Se o Atlético conseguisse contratar o Torreira, baita contratação. Não é porque ia pro rival, não, é fato. Mas, o que se vinha ventilando é que o cara tava querendo vir pra cá. É que ele tava forçando pra sair do Galatasaray, que eu não sei o que tem. E que o Atlético tava disposto, até comentei esses dias, tava disposto a pagar 13 milhões de euros pelo Torreira. Meu Deus do céu. Jogador aí de 28 anos. Mas hoje, né,
pela manhã, ele resolveu dar uma entrevista falando aí sobre essa possibilidade e ele simplesmente cagou na cabeça do Atlético. Tá duvidando? Tô aqui no News do Atlético, o portal aqui no Twitter, que comentou o seguinte, comentou uma aspas de uma entrevista que ele deu hoje. Eu não quero sair do Galatasaray agora, porque estou feliz aqui. Eu amo esse clube. Rapaziada, isso aqui é uma cagada na cabeça dos atleticanos que vocês não têm noção. Se você não tá acompanhando esses últimos dias, você não vai ter noção e você não vai entender. Porque vários setoristas cravando que esse cara tava forçando saída do Galatasaray pra vir pro Atlético. Que ele queria jogar no Atlético, que não sei o que tem. Mais uma cagadinha, né? Se não é jogador do próprio clube que caga na própria cabeça, é sempre algum clube, diretor, presidente de outro clube que dá uma escancarada, né? Com esse time aí é humilhante e se humilha. E pra finalizar o nosso vídeo, nação, duas atualizações sobre Kaique e Cauã Prats, tá? A primeira sobre o Kaique. O Como fez uma nova oferta pelo Kaique. Lembra que eu trouxe ontem aquela oferta, aquela proposta bizarra? Mano, coisa de louco. De 7 milhões de euros pelo Kaique. Principal ou um dos principais laterais esquerdos do continente. Aí eles resolveram aumentar a proposta, mas continua muito ruim, tá? Aumentou a proposta, aumentou, mas tá muito abaixo do que o Cruzeiro pretende. Segundo o Fabrício Romano, o Como melhorou a proposta pelo lateral esquerdo. E essa proposta seria num valor ali de 9 milhões de euros mais bônus pelo lateral. Lembrando que o Cruzeiro pede 15 milhões de euros, que eu já acho pouco, tá? Acho pouco 15 milhões de euros. Mas é o que o Cruzeiro está pedindo nesse momento, segundo o Fabrício Romano. Por esses valores, 7, 9, não vai ter negócio. Não adianta vir com um bônusinho que não vai ter negócio, tá bom? E o Cauã Prats parece que a gente tem uma definição, martelo batido, sobre a não saída dele. Tá? Porque matéria do GE também agora nesses últimos minutos, lá do Gabriel Duarte. Borussia admite interesse em lateral do Cruzeiro, mas não avança em negociação. Veja detalhes, bora rapidinho aqui, ó. O Borussia admitiu interesse no lateral Cauã Prats, de 17 anos. O clube alemão chegou a sinalizar uma proposta para o Cruzeiro, mas a mesma foi descartada pela Raposa. Ainda não houve apresentação de novos valores do clube mineiro. Antes da viagem do clube alemão para a Inglaterra, onde vai encarar o Tottenham pela Liga dos Campeões, o diretor-chefe esportivo do Borussia admitiu que o clube vê Prats com bons olhos, mas que a posição não é a prioridade neste momento, tá? Abre aspas aí pra gente poder finalizar esse assunto. Conhecemos bem o jogador, ele é um jogador interessante, mas por enquanto são apenas rumores, decidimos não comentar cada rumor. Pois, no fim das contas, muitos jogadores são constantemente ligados a nós. Acredito que, de modo geral, estamos bem posicionados nesse sentido. E aqui a matéria fala aquilo que a gente já trouxe nos últimos dias, que o Borussia sinalizou com uma proposta de 3 milhões de euros, mas o Cruzeiro decidiu não avançar por esses valores. Após isso, o Borussia não fez novos valores, então dá pra... não apresentou novos valores, né? Então dá meio que pra cravar que, por hora, martelo batido, pra não sair do Cauã Prats. E aí, Nação Celeste? Kaique e Cauã permanecendo é o mundo ideal pra gente, tá? Pensar em fazer valor financeiro com o Cauã daqui a 1 ano, 2 anos, ele mal jogou ainda no time principal. Ele vai valer mais daqui a algum tempo. Eu tenho clara convicção pelo claro potencial que ele tem. E o Kaique, rapaziada, por esses valores não dá pra sair. Kaique é um jogador que já é pronto e dá pra algum clube mais importante daqui a alguns meses oferecer pelo menos 15 milhões de euros, tá? O Como não tem esse potencial, essa capacidade, talvez, né? Pra investir em um lateral, né? Mas, de repente, times maiores, né? Times grandes do futebol europeu tem essa condição. E até pro próprio Kaique, né? Seria melhor ele ir já para um time mais pronto do que para um time em ascensão no futebol italiano, como faz sim uma boa temporada, mas não é a regra. Por hora é exceção. Daqui a alguns anos pode ser a regra, mas por hora é exceção. E aí, pensando em projeto, em pisar na Europa de primeira, não sei se seria interessante para o Kaique. Beleza, nação? Comenta sobre cada assunto, tá? Fica à vontade. Deixa o like, hype o vídeo. A qualquer momento voltamos com mais notícias. Até a próxima. Tamo junto!